Continuação do comentário de Apocalipse capítulo 21, a partir da página 708. Em visão de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pôs em um monte muito alto. Ezequiel 40.2. O paralelo deste versículo com Apocalipse 17.3 é evidente, note, porém, a diferença. Ali o Espírito levou João ao deserto para ver a grande prostituta, enquanto aqui ele o conduziu a um alto monte com o fim de lhe mostrar a santa cidade, Jerusalém, que desce do céu. A cidade meretriz é vista em um deserto. A cidade noiva é vista de um monte. Note também a diferença entre o relato de Ezequiel 40.2 e o de João. Em Ezequiel, a cidade está ao sul do monte. No Apocalipse, ela desce do céu, isto é, de Deus, sem indicar que está estabelecida sobre um alto monte. Além do mais, a visão de Ezequiel revela a existência de um muro que circunda a área do templo. No Apocalipse, porém, não existe templo na Cidade Santa, pois a presença de Deus e do Cordeiro é o templo. A Nova Jerusalém é chamada Santa, o que significa que a cidade foi consagrada por Deus como lugar sem pecado. Em outros termos, ela é perfeita em todos os aspectos. O privilégio de viver para sempre na presença de Deus nos constitui seu gracioso dom. Em dado momento na história humana, as pessoas resolveram construir a Torre de Babel com o intuito de atingir o céu. Deus, porém, frustrou seus esforços. Gênesis 11, 1-9. À guisa de contraste, Deus toma a iniciativa, trazendo a Nova Jerusalém para a terra. Ela é a cidade de Deus que desce para a terra, não a dos seres humanos que decidem ligar sua cidade ao céu. A antiga Jerusalém, devastada pelo pecado, não mais pode ser chamada santa depois da morte de Jesus. Ver comentário sobre 11.2. A Nova Jerusalém é isenta de pecado e seu nome se resume em a Cidade Santa. Versículo 11. Ela tinha a glória de Deus e sua radiância era como uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Em pé sobre um alto monte, João é capaz de ver todo o escopo da cidade descendo. Assim, o crente que se põe no topo do monte da fé é capaz de ver a extensão da Igreja de Deus. Esta igreja que retratada como a Santa Cidade de Jerusalém é saturada de glória. A cidade propriamente dita não tem fonte de luz, senão que para sua radiância ela depende da glória de Deus. Assim como o sol empresta sua luz à lua, a qual por sua vez reflete a luz do sol, assim a glória de Deus ilumina a igreja, que por sua vez difunde a luz. E a cidade não precisa do sol nem da lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Ver em Isaías 58:8, Ezequiel 43.4. É a luz difusa de Deus que ilumina a cidade. Paulo usa terminologia semelhante quando descreve os filhos de Deus vivendo no meio de uma geração deformada e perversa. Ele os enaltece dizendo: vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2,15. João compara essa luz radiante da glória de Deus à da pedra preciosa, isso é, uma pedra cristalizada chamada jaspe. O jaspe cristalizado é um quartzo que difunde grande variedade de matizes que podem ser comparados à radiância do diamante. Ele reproduz indescritível esplendor, o qual João transmite com muitos detalhes no restante do capítulo.
É bom termos em mente que ele está descrevendo o que lhe é permitido ver, comparando aquilo que os seres humanos podem compreender. Versículo 12. Ela tinha um muro grande e alto, com 12 portões, e em cada portão 12 anjos, e nos portões inscritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A descrição que João faz da cidade santa comunica segurança, porquanto o muro que é tanto grande quanto alto, que transmite segurança. Além disso, os 12 anjos que guardam as 12 entradas estão ali para manter vigilância sobre o movimento dentro e fora. Em contrapartida, a totalidade dos 12 portões nessa cidade permite livre e fácil movimentação dentro e fora dela. O número 12 ocorre 10 vezes neste capítulo e no seguinte. No Apocalipse, esse número sempre ilustra Deus, seu povo e sua habitação. Descreve os eleitos das 12 tribos e a mulher que simboliza a igreja com 12 estrelas em sua cabeça. Representa a Nova Jerusalém com 12 portões, 12 anjos e 12 tribos de Israel, 21.12. Reúne os 12 nomes dos apóstolos escritos nos 12 fundamentos da cidade e mede sua extensão, largura e altura, 12.000 estádios. E mede sua extensão, largura e altura, 12.000 estádios. Em último lugar, ao longo de ambos os lados do rio que flui do trono de Deus, estão 12 árvores que produzem frutos, 22.2. Uma referência coletiva à árvore da vida. Este número nunca se aplica a Satanás e suas obras e a seus seguidores. Minha conclusão é que, como o 7 e o 10, 12 é o número da perfeição. O cenário da descrição que João faz da cidade santa procede da profecia de Ezequiel, onde o profeta apresenta um quadro de Jerusalém com seus muros e portões. Não obstante, as medições são completamente distintas. Nos 12 portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e nas 12 pedras da fundação estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos. Aqui João mostra o elo entre os crentes da antiga e da nova dispensação, a que ele já fez menção quando fala dos 24 anciãos. João se contém de apresentar uma lista dos nomes das 12 tribos e dos apóstolos. Em capítulo anterior, ele anotou os nomes das 12 tribos de Israel. Ezequiel, contudo, apresenta uma lista dos nomes das 12 tribos nos 12 portões. Os 3 portões ao norte constam Ruben, Judá e Levi. Os 3 ao oriente constam José, Benjamim e Dan. Os 3 ao sul constam Simeão, Issacar e Zebulon. E os 3 ao ocidente constam Gade, Azer e Naftali. Ezequiel 48, 31 ao 34. Sem mencionar os nomes das tribos ou dos apóstolos, João pretende mostrar que a igreja cristã e o povo da antiga dispensação estão unidos em perfeita unidade e harmonia. Em vez de mostrar um movimento da esquerda para a direita, isso é, do norte para o leste, sul e oeste, como em Ezequiel 48, João apresenta um movimento a esmo, isto é, do leste para o norte, sul e oeste, Ezequiel 42, 16, 19. Não consigo explicar a ordem sem ver uma significação especial. Entretanto, há certa diferença entre a visão de Ezequiel 48:30 de que os portões da cidade são saídas e a de Apocalipse 21:25 a 27, há quem vê os portões como entradas. Essas entradas nunca estão fechadas para que todos quantos são santos possam entrar por elas.
Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro da cidade propriamente dito foi construído sobre um total de 12 pedras de fundação, que ficam parcialmente acima do solo e exibiam os nomes dos 12 apóstolos, com os nomes dos apóstolos no nível do solo e os nomes das 12 tribos no nível dos portões. Os crentes pertencentes a ambas as dispensações tinham livre acesso à cidade. Paulo relata que todas estas pessoas, como membros da família de Deus, estão edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com Jesus Cristo, mesmo com a principal pedra angular, Efésios 2:20. Disse Jesus a seus discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. E o escritor de Hebreus nota que por meio da fé Abraão contemplava a cidade, que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus, Hebreus 11:4. Aqui está um exemplo da unidade e harmonia das Escrituras, porque todas estas passagens comunicam uma mensagem semelhante. João salienta que os 12 apóstolos são do Cordeiro, significando que Jesus, por sua morte sacrificial na cruz, libertou seu povo do pecado e da culpa. Os 12 apóstolos foram comissionados como arautos do Evangelho de Cristo ao mundo em geral. Mateus 28, 19 e 20. Não há necessidade de grafar os nomes dos 12 apóstolos, assim como não há necessidade de escrever os nomes das 12 tribos de Israel. O número 12 é um símbolo do princípio da nação de Israel e do princípio da igreja. Aliás, depois que a igreja foi estabelecida, costumava-se falar de os 12 sem especificar os nomes dos apóstolos. Assim, Paulo, em sua lista das aparições de Jesus, simplesmente escreve: e apareceu a Pedro e então às 12, 1 Coríntios 15:5. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e seus muros. Aquele que falava com João é um dos 7 anjos, o qual lhe dissera que ele mostraria a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora este anjo continua a revelar a João a extensão da cidade de Deus, enquanto que anteriormente foi dada a João uma cana, e se lhe ordenou que medisse o templo de Deus, o altar e os que nele adoravam. Agora o anjo segura em sua mão uma cana de medir, toda de ouro. A cana de ouro se harmoniza com os elementos celestiais, que são feitos de ouro, candelabros, harpas, taças, coroas e altar do incenso. Inclusive as ruas são feitas de ouro puro, que mede a cidade com os seus portões e muros. Não é João, e sim um anjo. Aqui as medições são catalogadas, o que não foi o caso com a medição que João fez do templo e do altar. Além disso, há uma referência semelhante à medição da cidade, do muro e dos portões em Ezequiel 40:5 a 15. Mas as medições diferem daquelas da Nova Jerusalém. Versículo 16. E a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Ele tinha 2.300 quilômetros de comprimento. Ela tinha 2.300 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. A cidade da Nova Jerusalém é quadrangular. Acrescenta-se, porém, que ao comprimento e a largura é feita igual medição da altura. O comprimento é de 2.200 quilômetros, assim também a largura e a altura. Aqui, pois, está um quadro de um cubo perfeito que traz a memória de uma pessoa familiarizada com o Antigo Testamento. O Santo dos Santos do Templo de Salomão. O santuário interior tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. 1 Reis 6:20. Um cubo é o símbolo da perfeição. Note a diferença entre o Santo dos Santos
do Templo de Salomão, de onde Deus habitava entre seu povo em uma terra pecaminosa, e a santa cidade de Jerusalém, que desce do céu, de onde Deus habita com seu povo sem pecado. O tamanho da cidade na computação humana é deveras desconcertante, pois 12.000 estádios são mais de 1.400 milhas, cerca de 2.300 quilômetros. Podemos medir o comprimento e a largura e chegar a algum resultado, mas medir sua altura é algo incrível. Em vez de tomar literalmente tais medidas, sugiro que sejam tomadas simbolicamente como meio de descrever o céu em termos de simetria e perfeição. Alguns estudiosos preferem descer as dimensões da cidade a termos os mais aceitáveis possíveis. Uma emenda de mudar estádio para cúbito faz a distância total de cada lado passar para 5,5 km. João, porém, não está interessado em tornar as dimensões aceitáveis às normas humanas, porque, para ele, as medidas são figurativas. Por exemplo, um cubo tem 12 cantos, 4 no alto, 4 embaixo e 4 dos lados. Cada canto tem 12.000 estádios, que multiplicados por 12 é igual a 144.000. Este é o mesmo número dos seguidores do Cordeiro. Para João, a questão é de simbolismo. Versículo 17. Ele mediu seu muro 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. João apresenta a medição do muro, que já havia descrito como grande e alto. Ele declara que isso é de acordo com o cálculo humano usado pelo anjo, que mede 144 cúbitos, cerca de 65 metros. A expressão de um cúbito variava de 18 a 21 polegadas, medindo do cotovelo à ponta do dedo médio de alguém. Não obstante, João não revela se a medição se refere à largura ou à altura, e assim ele deixa a questão em aberto. A altura da cidade, de 12.000 estádios, nunca seria endossada pela espessura de 144 cúbitos. A interpretar 144 cúbitos como sendo sua altura se põe em conflito com os 12.000 estádios. Observo que João tem em mente a espessura ou a altura do muro. A espessura em si parece estar fora da proporção com as dimensões do resto da cidade. Não toma o muro como sendo uma estrutura defensiva que circunda a própria cidade, pois a cidade santa não precisa de defesas. Todos os inimigos de Deus foram eternamente consignados ao lago de fogo. O ponto não é a largura ou a altura do muro em si, mas o número 144 como o múltiplo de 12. É o múltiplo das 12 tribos representadas nos portões e dos 12 apóstolos representados nos fundamentos da cidade. Portanto, o número deve ser entendido como uma figura simbólica. Versículo 18. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Neste versículo e nos seguem, versos 19 a 21, João representa a beleza da cidade santa. Ele fala do muro e da aparência da cidade. Primeiro, ele menciona que o jaspe é usado para a construção dos muros. A palavra jaspe ocorre 4 vezes no Apocalipse. Para a cena da câmara do trono, João descreve aquele que ocupa o trono como semelhante ao jaspe. Este jaspe provavelmente seja uma variedade de quartzo nas várias matizes do verde, amarelo, marrom e vermelho mosqueado. Ele reflete a glória de Deus através desta pedra. É realmente um quadro de indescritível beleza. O Antigo Testamento faz referência à pedra de jaspe, Êxodo 28:20, Ezequiel 28:13. Porém, presumimos que a pedra difere do que entendemos hoje por jaspe, uma pedra verde semi-preciosa. Como uma alternativa, João descreve o brilho em sua plenitude, isto é, a radiância de Deus, mesmo em luz deslumbrante. João
escreve: a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Ouro é um metal e não é transparente como o vidro. É possível que João tenha em mente o esplendor cintilante desse metal, porquanto para ele o ouro significa a perfeição do céu. Além disso, ele usa a palavra semelhante para indicar que o ouro se assemelha ao vidro transparente como uma substância reluzente. Embora nos tempos antigos o vidro fosse opaco, em um versículo subsequente ele escreve novamente sobre sua perspicuidade. As ruas da cidade eram de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Versículo 21. O interesse do escritor não está em inconsistências aparentes, tais como ouro transparente, mas antes está na perfeição, no sentido da perspicuidade do vidro em sua forma pura. Versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados com toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. A ênfase posta no número 12 é relativa tanto às pedras da fundação quanto às pedras preciosas, as quais nos lembram o peitoral que o sumo sacerdote usava quando entrava no Santos dos Santos. Cada uma das 12 pedras tinha o nome de uma das 12 tribos de Israel, de modo que quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, ele representava todo o povo de Deus. O peitoral era um quadrado, 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Êxodos 28, 16 e 39, 9. Muitas das pedras mencionadas aqui são parte do peitoral do sumo sacerdote, o qual tinha 4 fileiras de 3 pedras cada. Êxodos 28, 17 ao 21. Ezequiel 28, 13. À luz da lista de Êxodo, os 8 nomes em itálico aparecem também no relato de João: rubi, topázio, berilo, turquesa, safira, esmeralda, jacinto, ágata, ametista, crisólito, onix e jaspe. Sinto-me impossibilitado de explicar porque a lista de João difere daquela no relato de Êxodo acerca do peitoral do sumo sacerdote. A conexão do peitoral com as pedras da fundação da cidade santa parece estar na profecia de Isaías 54, 11 e 12, concernentemente à restauração de Israel. Ó cidade aflita, eu a edificarei com turquesas, farei de rubi seus escudos, de carbúnculos suas portas e de pedras preciosas seus muros. Tobias 16, 17. No contexto, o Senhor Todo-Poderoso é o esposo que recebe de volta sua esposa com profunda compaixão e então a acumula profundamente com joias cintilantes e pedras preciosas. Isaías 54, do 5 ao 7. João adota o simbolismo de Isaías, da esposa e da cidade, em termos de povo de Deus e da Nova Jerusalém. Entre os 12 portões da cidade santa, havia 12 pedras de fundação. Cada uma dessas pedras tinha o nome de um dos 12 apóstolos escrito dela. O embelezamento desses fundamentos com 12 tipos de pedras preciosas não é tanto uma referência ao esplendor e riqueza da cidade santa, mas à glória e santidade de Deus. Não existem significados velados nas pedras preciosas individuais. O jaspe é associado ao muro e agora também à primeira pedra de fundação. A safira, adornando o segundo fundamento, é a pedra de cor azul, lápis lazuli, frequentemente mencionada na Escritura. A terceira pedra é a calcedônia, que é traduzida como ágata. GNB, NLT, NRSV, ou como turquesa, NJB. A quarta é a esmeralda, uma pedra de cor verde, a mesma esmeralda de hoje. A quinta é o sardônio, que algumas versões têm traduzido como onix.
na GNB, na NCV, na NLT e na NRSV. Ou como Ágata, na NJB, tem listras de roxo esverdeado no fundo branco. A de número 6 é a Carnélia, traduzida como Sárdio, a SV, KJV e a NASB. Ou Rubi, NJB, que tem listras coloridas de um verde laranja a roxo escuro. A sétima é o crisólito, que é a pedra dourada, Philips, ou o quartzo dourado, NJB. A oitava é o berilo, de uma variedade de verde, azul ou verde azulado. A nona é o topázio, oriundo de uma variedade de cores que oscila do branco ao amarelo, azul e verde. A de número 10 é o crisópraso, de cor verde, maçã traduzido por esmeralda, NJB. A 11ª é o jacinto, também considerada turquesa, GNB-EREB, ou zircão, Philips, que varia de cinza para roxo, amarelo, verde e vermelho. E a de número 12 é a ametista, variando do lilás para púrpura. Essas pedras preciosas são a radiante exibição de uma multiplicidade de matizes que representam a Nova Jerusalém. Presumo que tais cores sejam indescritíveis da perspectiva terrena. 21. E os 12 portões tinham 12 pérolas, sendo cada um desses portões uma única pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. João volta sua atenção uma vez mais para os portões da cidade, descrevendo-os à luz de Isaías 54:12. Farei de carbúnculos seus portões. As joias destes portões são pérolas, uma para cada um dos 12 portões. E ele novamente espera que o leitor entenda simbolicamente sua descrição. 12 portões e 12 pérolas, além das pedras preciosas para os muros da cidade. O construtor usa pérolas para construir seus portões. As pérolas das Escrituras são altamente valiosas, como é evidente na parábola da pérola de grande preço, Mateus 13:45. Comparar com Mateus 7:6 e 2 Timóteo 2:9 e Apocalipse 18:12. Para entrar no reino do céu, o mercador vendeu todas as suas possessões e comprou a pérola de grande valor. A ênfase não deve ser posta no tamanho literal de uma única pérola, da qual se possa fazer um portão, nem no valor monetário dessa pérola. João está falando figuradamente e transmite um quadro de perfeição. Portões de pérolas são símbolo de beleza inimaginável e riquezas inacessíveis. A rua da cidade parece ser a via principal e é usada aqui como um exemplo de todas as ruas. Essa rua foi feita de ouro puro como símbolo da perfeição celestial. João a compara ao vidro transparente, o que denota pureza perfeita. Sua claridade era de um grau tal que era completamente isenta de qualquer defeito. Todos os habitantes dessa cidade eram sem defeito, enquanto que somente aos sacerdotes se permitia andar pelo piso do templo de Salomão, coberto de ouro. 1 Reis 6:30. Na Nova Jerusalém, todos os santos andam por ruas de ouro. Versículo 22. E não vi nela nenhum templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não precisava do sol nem da lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Por todo o Apocalipse, João menciona a presença de um templo celestial. Reiteradamente descreve o templo como o mesmo lugar onde Deus habita, porém, agora quando Deus assumiu residência na Nova Jerusalém, João escreve que a cidade santa propriamente dita se transformou em templo. O Santo dos Santos do Templo de Salomão foi construído na forma de um cubo, 1 Reis 6:20. Agora a cidade santa propriamente dita é um cubo onde Deus habita e a qual ele enche sua santa presença. Os santos nesta cidade nunca se afastam de sua presença, porque Deus nunca se afasta de seu povo. Eles têm acesso imediato, direto a ele
e não mais precisam de Cristo na qualidade de intermediário, Hebreus 9:24. O papel mediatório de Cristo como Cordeiro está chegando ao fim, pois agora ele age na qualidade de noivo numa relação marital com seu povo. Ezequiel dedicou 7 capítulos ao novo templo, aos sacerdotes e aos serviços religiosos, mas a construção do segundo templo nunca preencheu o ideal. Os homens idosos que se lembravam da beleza do templo de Salomão prantearam à vista do segundo. Esdras 3:12. O cumprimento do templo ideal é refletido na promessa de Deus de viver entre seu povo para todo sempre, e no título o Senhor está ali. Ezequiel 43:7. Jesus informou a samaritana de que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em qualquer parte. E Paulo ensinou os seus leitores que como igreja eram o templo de Deus. 1 Coríntios 3:16. João faz menção do Senhor Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro no contexto do templo. Quando Deus e seu povo estiverem para sempre juntos, então as profecias veterotestamentárias concernentes ao templo ideal se cumprirão plenamente em Jesus Cristo. Então a presença de Deus e de Cristo serve como seu templo. Deus é o seu soberano Senhor, o Todo-Poderoso, o qual habita com eles na Nova Jerusalém. O templo e a cidade santa são um e o mesmo. João menciona esses lugares sequencialmente. João evidentemente recorre a Isaías 60:19, texto este que ele livremente adapta. Isaías 60:19. O sol não será mais sua lua de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será sua luz para sempre, seu Deus será sua glória. E Apocalipse 21:23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Isaías escreve sua profecia no contexto de a cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel, Isaías 60:14. E João registra suas palavras seguindo o título da Nova Jerusalém. João volta à sentença de Isaías, seu Deus será sua glória, para um cumprimento messiânico. O Cordeiro é sua lâmpada. O Senhor Deus e o Cordeiro partilham da mesma glória, porque aqui o Cordeiro é a fonte de luz, e em 22:5 ela é o próprio Deus. Esta luz divina torna opacas todas as demais fontes e as torna irrelevantes. Além do mais, Sol e Lua, criados para marcar o tempo cósmico, cessam de funcionar na eternidade. Daí João escreve ali, não há noite, comparar com Zacarias 14:7. Para terminar, a fraseologia deste texto é repetida, ainda que não literalmente, em 22:5, e não tem necessidade da luz de candeia e da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Isaías escreve sua profecia no contexto de a cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. E aqui eu acho que eu já li. Eu tenho que ir até aqui. Versículo 24. E as nações andarão através de sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. E seus portões nunca se fecharão durante o dia, porque ali não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Letra A. E as nações andarão através de luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. João prossegue recorrendo a Isaías 60 e seleciona os versículos 3 e 5. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor de seu alvorecer. E a você virão as riquezas das nações. Por todo o Apocalipse, o termo as nações novamente é uma alusão aos gentios que, devido à sua oposição a Deus, merecem sua ira, em 3 ocorrências, 24, 26.
O termo se refere às nações redimidas na Nova Jerusalém. À luz da passagem da profecia de Isaías, João dá um novo significado aos conceitos das nações e reis, removendo a ideia de inimizade contra Deus e seu povo. Por exemplo, 18:3. Ele nota que essas nações e reis são parte da família de Deus. Jubilosamente trazem uma dádiva sacrificial de louvor, o fruto de lábios que confessam seu nome, Hebreus 13:15. Os habitantes da Nova Jerusalém têm sua origem em cada tribo, língua, povo e nação. Foram comprados com o sangue do Cordeiro. São partes da grande multidão que ninguém pode enumerar. Os reis da terra são dentre aqueles que têm o privilégio de governar com Cristo, porque não receberam a marca em suas frontes nem em suas mãos. Por certo que essas nações e reis são cidadãos do reino de Deus, cidadãos no reino de Deus, e não vivem do lado de fora da cidade, porque fora da cidade não existe senão o lago de fogo. As nações andam através da luz divina que iluminam a cidade santa, e os reis da terra glorificam a Deus. Vivem na luz e, como resultado, oferecem glória e honra a Deus. Esses habitantes não buscam sua própria glória, mas em adoração ininterrupta a oferecem a Deus. B. E seus portões não se fecham durante o dia, porque ali não há noite. João continua emprestando a profecia de Isaías. Isaías 60:11 está: suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações. E Apocalipse 21:25-26 está: suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nos tempos antigos, os portões de uma cidade eram fechados quando a noite descia, para a segurança e tranquilidade dos cidadãos. Aqui, porém, João muda a fraseologia de Isaías e diz: e seus portões jamais se fecharão durante o dia, e então adiciona: porque ali não há noite. Ele subentende que uma vez que o sol e a lua já deixaram de funcionar, a cidade santa vive na luz de um dia eterno e desfruta da luz de Deus e do Cordeiro. Aliás, o grego usa a negativa enfática: seus portões jamais se fecharão. Os santos da cidade jamais precisam de repouso e não mais existem quaisquer trevas dentro de seus muros. Os anjos que partilham da eternidade cultuam a Deus dia e noite sem cessar. À guisa de contraste, os adoradores da besta no inferno não têm descanso nem de dia nem de noite. João usa os termos cósmicos de dia e noite, porém salienta que na eternidade os santos não se aquecem na luz eterna, o que implica que nunca experimentaram as trevas eternas daqueles que experimentam a segunda morte. Os portões da cidade eternamente abertos não significa que alguns seres indesejáveis, humanos ou angélicos, possam entrar nela. Ao contrário, as portas abertas sugerem que os moradores estão absolutamente seguros de todas as forças malignas que foram condenadas ao lago de fogo e enxofre. Letra C. E lhe trarão a glória e a honra das nações. O sujeito aqui indicado como sendo eles retrocede ao versículo 25. As nações e os reis da terra, essas nações e reis coletivamente têm dobrado seus joelhos em adoração, reconhecendo Jesus como Senhor dos senhores e o Rei dos reis. São os reis de Tarsis, de terras distantes, de Seba e Sabá, trarão seus tributos, glorificando e honrando ao Senhor, e se curvarão diante dele e o servirão. Salmo 72:10. Ao mencionar cidade, nações, reis, portões, dia, noite, glória e honra, João usa linguagem figurativa. Seu simbolismo implica que a Nova Jerusalém abarca o novo céu e a nova terra. Deus e o Cordeiro habitam para sempre com os santos em uma criação renovada do céu e da terra chamada Cidade Santa. Versículo 27. Nela jamais penetrará qualquer coisa impura, nem alguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso,
mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Enquanto os versículos precedentes revelam a vida dos santos depois do juízo, este versículo é dirigido às pessoas que vivem na terra antes desse juízo. João pronuncia uma advertência alertando a seus leitores que estiverem ainda vivos no dia da graça. Quando chegar a consumação, já não haverá oportunidade de arrependimento e aceitação no céu. A renovação espiritual se concretiza na presente vida, não na vida por vir. Agora é o tempo de prestar atenção ao aviso divino, de arrepender-se e de sinceramente seguir o Senhor fazendo sua vontade. O que está implícito na palavra impuro, ela aponta para qualquer ser profano ou qualquer coisa impura. É uma expressão ritual transmitida do judaísmo ao cristianismo. As normas e regulamentações veterotestamentárias proibiam a qualquer um que fosse física ou espiritualmente imundo de ter acesso aos átrios do templo. E nos tempos neotestamentários, qualquer um que recusar-se a reconhecer a Jesus como Senhor é barrado de receber o batismo e participar da comunhão, e qualquer membro que se recusa a arrepender-se tem que enfrentar a disciplina. João tem em mente as palavras de Isaías 52, 1b. Ó Jerusalém, cidade santa, os incrédulos não tornarão a entrar por suas portas. O escritor do Apocalipse especifica em outra passagem o que considera impuro. Uma pessoa impura que pratica coisas detestáveis tem como companheiros os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E os que falam enganosamente têm Satanás por seu pai e são excluídos do reino de Deus. A riqueza de contraste, as pessoas cujos nomes estão registrados no livro da vida do Cordeiro são livres para entrar na cidade santa, possuem vida eterna e pertencem a seu fiel Salvador Jesus Cristo. O Cordeiro que os comprou com seu sangue jamais apagará seus nomes de seu livro e lhes concederá o direito à árvore da vida e o acesso à cidade. 22:14. Então aqui terminou o capítulo 21 do comentário de Apocalipse.